Depois de sobreviver a ataques implacáveis das forças de mercenários nas crescentes guerras do petróleo, os funcionários da refinaria de petróleo chinesa e o time no Oriente Médio serão resgatados do prédio por uma equipe de segurança privada da China. A equipe é liderada pelo comandante Dragão Lu, que agora está olhando para metade de uma foto da família que ele não vê há tempos. Quando chegam à planta, encontram-na gravemente danificada devido aos constantes ataques dos rebeldes. Eles conhecem o chefe da empresa, o professor Shen, que imediatamente começa a compartilhar seus planos de evacuação. Eles não têm escolha senão passar pela rodovia da morte para chegar à Zona Verde. Enquanto isso, o ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, Chris, encontra-se com seu irmão Henry, que lidera um grupo de mercenários com os quais Chris gosta de brincar. Henry traz uma boa quantia de dinheiro com uma missão: eles devem sequestrar um criminoso internacional que está sendo levado para a Zona Verde. No entanto, Chris recusa a oferta. Depois, Chris volta para sua vila, onde cuida de um grupo de crianças órfãs. A bomba de água da vila está quebrada, então Owen vem dar uma olhada. O estrago é grave e custará muito dinheiro para consertar, então Chris começa a reconsiderar a oferta de Henry. De volta à planta, Lu e sua equipe preparam um plano para proteger os civis enquanto a funcionária May observa da janela, sem ousar enfrentar Lu ainda. Na manhã seguinte, eles desligam todos os computadores e Shen coloca a chave em sua bolsa, que ela passa para May. Em seguida, a equipe orienta os funcionários a embarcar em um grupo de ônibus, sem saber que um traidor está marcando o ônibus que levará Shen. May estará no ônibus de Lu, o que ela não está feliz. Os helicópteros que trouxeram a equipe seguirão para a Zona Verde, então a equipe está por conta própria agora. À medida que os ônibus partem, May deixa cair acidentalmente seu caderno e revela que tem a outra metade da foto, pois ela é filha de Lu. No entanto, todas as tentativas de Lu de iniciar uma conversa amigável são ignoradas. Eventualmente, eles chegam à Rodovia da Morte, que é uma seção da estrada cheia de armadilhas e carros destruídos que caíram para eles. É uma área muito perigosa e quase ninguém sobrevive a atravessá-la. Há crianças pedindo ajuda por toda parte, mas elas também fazem parte da armadilha e os ônibus continuam avançando. Quando encontram dois carros bloqueando a estrada, Lu os empurra com a frente do ônibus para abrir caminho. As coisas começam a explodir ao redor dos carros destruídos, mas a equipe continua avançando, sabendo que tudo é um truque para atrair os inocentes. Vendo a preocupação de May, Lu promete protegê-la, mas May o confronta imediatamente. Ela sabe que ele protegerá quem sua missão ditar e que ele realmente não se importa com sua família, caso contrário, ele não teria abandonado sua filha e sua esposa moribunda. Os ônibus atravessam a Rodovia da Morte sem problemas, apenas para descobrir em seguida uma tempestade de areia cobrindo a estrada à frente, o que não faz sentido porque eles verificaram o clima antes e deveria estar limpo. Não tendo outra escolha, eles começam a dirigir pela areia, e Lu percebe que não se comporta como uma tempestade normal. Para piorar as coisas, os membros da equipe perdem contato uns com os outros e todos os sinais em seus sistemas são bloqueados. Nesse momento, May percebe algo próximo, mas logo desaparece e ela culpa sua imaginação. No entanto, May está realmente certa. Chris e os mercenários estão seguindo os ônibus pela tempestade, sabendo qual ônibus pegar graças à marca deixada anteriormente. Uma vez em posição, eles disparam um gancho no último ônibus para aproximá-lo do carro, depois usam uma plataforma para subir nele antes de explodir o carro. Como o veículo ainda está preso ao ônibus por um fio, isso faz com que ele pule e quebre o para-brisa dianteiro do ônibus. Isso dá a dois mercenários a chance de quebrá-lo e eles imediatamente derrubam os guardas antes de assumir o controle do ônibus. Enquanto isso, outros dois mercenários saltam para o ônibus seguinte e entram também, mas aqui o guarda oferece uma luta justa a eles. Depois de se desarmarem mutuamente, o guarda e o mercenário começam a lutar corpo a corpo, mas só leva alguns golpes antes que o guarda seja empurrado através da janela e para fora do ônibus. Felizmente, ela se deita a tempo de evitar ser atropelada. Os mercenários assumem esse ônibus também e saem da estrada para encerrar sua missão. Assim que estão seguros, Henry e seus mercenários pegam alguns passageiros do ônibus como reféns, e Chris está furioso porque eles parecem ser civis, não criminosos. Henry diz a ele que é apenas um truque. Minutos depois, os ônibus principais finalmente saem da tempestade e percebem que estão faltando dois veículos. Eles tentam entrar em contato com os guardas em vão, e Lu tem certeza de que não há nada de natural nessa tempestade. Os helicópteros voltam para ajudar e levam Lu e May para um passeio para procurar a área, o que lhes permite descobrir que o inimigo estava usando um motor a jato para empurrar a areia. O helicóptero segue a estrada que o caminhão com o motor pegou e encontra um dos ônibus com um guarda, que lhes diz que os americanos estavam por trás de tudo isso. O outro helicóptero está seguindo um caminho diferente e encontra os carros dos mercenários. Ambos os lados abrem fogo imediatamente, e o guarda consegue atingir um carro de mercenários para fazê-lo explodir.
Chris é um excelente motorista e guia os outros carros para evitar todos os tiros seguintes até encontrarem um local onde possam parar e se proteger para atirar de volta com mais eficiência. O helicóptero tenta fazer uma curva para pegá-los por trás, mas os mercenários atiram primeiro e acertam o helicóptero, causando sua queda. Enquanto isso, o resto da equipe leva os ônibus para a Zona Verde, enquanto o helicóptero de Lu encontra o último ônibus e descobre que a maioria dos passageiros está lá, mas eles levaram Shen e seus assistentes como reféns. Voltando aos mercenários. Eles chegam à base e Chris empurra Henry, exigindo saber no que ele foi arrastado. Naquele momento, é revelado que os mercenários foram contratados por Owen, que é o líder do grupo que tem atacado a refinaria. Ele explica que ficou cansado de trabalhar para empresas de petróleo e agora planeja roubar tudo para si mesmo para ganhar muito dinheiro. Ele também oferece a Chris um emprego como seu oficial de segurança porque Henry é muito jovem e desesperado. Chris recusa e sai, ignorando os apelos de seu irmão para ficar. Depois, Henry tenta dizer a Owen que eles não precisam dele e que ele pode fazer o trabalho, mas Owen responde atirando nele, e seus homens atiram nos mercenários que não fazem parte da equipe pessoal de Owen. Momentos depois, Lu está de volta no helicóptero e vê Chris passar de carro. Ele considera atirar, mas decide que é melhor segui-lo. O helicóptero está com pouco combustível, então eles vão deixar Lu e partir. Enquanto isso, Chris volta para casa e soca um porta-retratos, sobrecarregado de culpa. Uma das crianças lhe pede para sair e brincar, e é nesse momento que Lu o encontra. Ele pega a bola e começa a jogá-la em Chris, exigindo respostas, mas Chris se recusa a dizer qualquer coisa. Quando a criança interrompe para pedir a bola, Lu não quer assustá-la e finge sair, mas na verdade ele ainda está seguindo Chris. Depois, Chris sai em seu caminhão para se encontrar com Henry em seu local habitual. No entanto, quando ele entra no prédio abandonado, fica arrasado ao descobrir o corpo morto de seu irmão, que Owen deixou ali apenas para zombar dele. Lu lentamente entra também, apenas para ser surpreendido por Chris por trás, e uma briga começa. Ambos os homens são excelentes lutadores e continuam se agredindo enquanto fazem muitos chutes e socos, mas ambos se recusam a responder. Chris pega uma faca, mas Lu sabe como se defender e logo ambos estão usando qualquer objeto que podem encontrar na sala para atacar. Então Chris tenta empurrar um veículo contra Lu, que se move a tempo e arrasta o corpo de Henry para longe para evitar que ele seja esmagado. Lu está prestes a lançar uma granada, mas Chris o impede e a discussão finalmente faz com que eles percebam que têm um inimigo em comum. Nesse momento, um grupo de funcionários franceses chega exigindo dinheiro, parece que Owen também os enganou. Tentando se defender, Chris acidentalmente retira o pino da granada, e os homens franceses saem antes que ela exploda. Então, Chris e Lu recolocam o pino para evitar a explosão antes de verificar do lado de fora para confirmar que os homens franceses estão apenas voltando para seus caminhões para pegar suas armas e abrir fogo. O Du volta correndo para dentro e começa a discutir novamente sobre encontrar as balas certas. Como não conseguem encontrar o que precisam, Chris acaba abrindo um buraco na parede e Lu lhe passa granadas que são jogadas pelo buraco. Depois de algumas granadas, os disparos subitamente param, então Lu aproveita a chance para pegar sua arma e exigir respostas de Chris novamente, mas Chris simplesmente sai para verificar seu caminhão, apenas para encontrá-lo destruído. Depois, Chris finalmente conta a Lu sobre Owen enquanto eles preparam várias granadas para explodir o prédio antes de saírem. Enquanto isso, Owen leva Shen e os outros reféns para a refinaria porque ele quer que Shen lhe dê acesso à reserva para que ele possa roubar o petróleo. A princípio, Shen se recusa, então Owen começa a matar reféns para fazê-la falar. O último revela ser seu filho, então ela finalmente cede para salvá-lo. Shen explica que a chave do computador e os códigos foram deixados em sua bolsa, que ela não tem. Owen está ficando irritado, então o filho de Shen diz a eles para rastrear o telefone dela, que também está na bolsa. Na vila, Lu e Chris voltam para verificar as crianças. May ouve o telefone de Shen tocar na bolsa e atende a ligação, mas o interlocutor desliga imediatamente. Lu chama sua equipe e confirma que todos os funcionários chegaram em segurança à Zona Verde. Depois, ele descobre que Chris está entretendo as crianças com uma música e decide se juntar a eles, agindo como os animais das letras. Em seguida, o duo sai para comer algo e Chris revela que encontrou o caderno de May jogado por aí. Ele pegou para adicionar seu número, já que ele quer flertar com ela, mas todos os seus comentários sensuais morrem imediatamente quando Lu lhe diz que ela é sua filha, embora o relacionamento deles esteja arruinado. Chris compartilha como perdeu seu pai em uma batalha por seu país, mas Lu explica a ele que proteger o país também significa proteger a família que vive nele, e isso é o que o pai de Chris vinha fazendo por seus filhos. Isso é ouvido por May, que começa a entender melhor seu pai agora. De repente, eles ouvem passos suspeitos entrando na vila. May leva as crianças embora, enquanto Lu e Chris se escondem para esperar pelo próximo homem.
Lu dá um sinal quando ele se aproxima e Chris rapidamente pula nele para nocauteá-lo antes que ele possa atirar. No entanto, Chris não entende o outro sinal que Lu faz e eles quase são pegos. Felizmente Lu se apressa e faz Chris atirar no próximo homem. Depois, Chris sobe nos telhados novamente enquanto Lu vai pelos fundos e começa a lutar contra qualquer homem que vê, não tendo problemas para nocauteá-los um por um. Chris também atira em alguns caras, mas isso revela sua localização e o inimigo atira um foguete em sua varanda, fazendo-o cair. Felizmente, Chris rola para fora do caminho bem antes da torre cair sobre ele. Em seguida, Chris vai procurar May e pega o telefone de Shen antes de entregá-lo aos homens de Owen. As pessoas da vila saem para ajudar a defender sua casa, no entanto, o inimigo responde revelando uma granada. Eles explicam que querem a bolsa, então, para evitar derramamento de sangue, Chris a entrega a eles, ignorando os apelos de May. Isso efetivamente faz com que os homens de Owen saiam. De manhã, May explica por que o inimigo queria a bolsa. A princípio, Chris não se importa com um idiota roubando um pouco de petróleo, mas May aponta que isso na verdade seria o maior roubo de petróleo da história e como isso afetaria o país inteiro. Agora Chris quer ajudar, então ele oferece seu caminhão com o motor para chegar lá. Lu diz a May para não ir porque é muito perigoso, e ela os adverte a não usar armas na refinaria para evitar uma explosão. Depois que eles partem, May percebe que há mais um carro disponível para ela. Na refinaria, a bolsa chega e Owen entrega a Shen, que imediatamente ativa os computadores para salvar seu filho. O petróleo começa a fluir pelos dutos e chega a alguns navios enormes que estão esperando na costa para a transação. Quando Du finalmente chega, os guardas abrem fogo e até atiram um foguete, mas Chris é bom em esquivar de tudo. Ele dirige o caminhão através de todas as barreiras na estrada e entra na refinaria, mas quando um caminhão de petróleo bloqueia o caminho, ele faz uma curva repentina e bate em uma plataforma que cai e enche a área com uma nuvem de poeira. Agora todos sabem que eles estão ali, mas a poeira lhes dá a chance de sair do caminhão e se esgueirar por aí. Owen pega a chave do computador para que o petróleo não possa ser interrompido e sai com seus guardas pessoais, enviando o resto atrás dos intrusos. Voltando ao Du, Lu sobe em uma torre, mas antes que Chris possa segui-lo, ambos são cercados por guardas e outra luta começa. Felizmente, o Du é muito bom em se defender contra vários inimigos. Lu fica em uma tubulação para que menos homens possam persegui-lo ao mesmo tempo, e Chris pega uma tubulação grande para acertar vários homens de uma vez. Quando Lu quase cai desviando de um ataque, Chris usa a mesma tubulação para empurrá-lo de volta e acertar alguns homens antes de transportar Lu para outra plataforma. Owen aproveita esse momento para se despedir deles, e mais homens chegam para continuar a luta. Chris e Lu se separam para continuar nocauteando os caras sem o uso de armas, e depois de alguns socos a mais, eles finalmente chegam ao prédio principal. Há um guarda esperando por eles, então Lu joga uma faca para distraí-lo e Chris o acerta com uma mangueira. Lu aproveita essa chance para fazer Shen e seu filho fugirem, e então o Du começa a lutar contra o guarda, trocando alguns golpes antes de se esconder atrás dos computadores. Como aconteceu antes, eles tentam compartilhar as armas e fazem a troca errada, então Lu precisa rolar e quase é baleado no processo. Chris e o guarda abrem fogo ao mesmo tempo, mas depois de alguns tiros, Chris fica sem balas. Felizmente, Chris consegue fazer um plano e começa a falar sem parar para distração, permitindo que Lu se esgueire por trás e pule no cara de surpresa, empurrando-o pela janela mais próxima. Enquanto Lu cuida do guarda, Chris vai atrás de Owen, mas ele não consegue correr rápido o suficiente para acompanhar a velocidade de um carro. Nesse momento, May chega no outro caminhão de Chris, então eles vão atrás de Owen juntos. Há armas debaixo do banco e Chris explica que a maneira americana é ter armas em todos os lugares. Na refinaria, Lu e o guarda estão lutando corpo a corpo, e Shen assiste de longe. Quando Lu se vira para dizer a ela para sair, o guarda tenta escapar escalando a máquina, então Lu usa uma arma de espuma para bloquear o fogo e fazê-lo escorregar e bloquear sua visão. Infelizmente, a arma quebra e Lu cai também. Agora a espuma está chovendo por toda parte, e Lu pega alguns fios para prender ao cinto, o que permitirá que ele não se afogue. O guarda pula nele novamente, mas Lu rapidamente o empurra para longe e em breve ambos os homens estão escalando a estrutura enquanto ainda lutam entre si. Quando caem na espuma, continuam a lutar lá, e graças aos fios, Lu obtém a vantagem e empurra o cara contra a máquina, finalmente nocauteando. Depois, Lu usa um ventilador para se livrar de toda a espuma antes de sair. Na estrada, o guarda de Owen abre fogo e Chris imediatamente revida até que o inimigo fique sem balas. Então, o carro de Owen sai da estrada, pensando que o velho caminhão de Chris não será capaz de sobreviver ao deserto. Há algumas colinas à frente deles, e May consegue passar pela primeira sem problemas, mas a segunda se mostra mais difícil e o carro bate.
May e Chris não têm cinto de segurança, então ambos são jogados para fora do caminhão. No caminhão do motor e o trio vai atrás de Owen novamente. Logo percebem que o caminhão é muito lento. Mas Chris revela que o motor não é útil apenas para criar tempestades de areia. Ele aperta um botão e o motor vai a toda força, fazendo o caminhão atingir uma grande velocidade que permite alcançar os caminhões de óleo e colidir com um deles. O caminhão de óleo voa alto e pousa sobre os outros caminhões, desencadeando uma sequência de explosões que fazem Owen perder todo o óleo e fazer seu carro voar também. O motorista morre queimado, mas Owen sobrevive com apenas metade do rosto danificado. Desesperado para sobreviver, Owen oferece dinheiro novamente a Chris, mas ele recusa, então Owen empurra o corpo para fora e foge dirigindo. Lou tenta segui-lo, mas o tanque do caminhão está vazando e criando lama, fazendo o caminhão ficar preso. Chris diz a May para apertar um botão diferente e isso ativa dois esquis laterais que permitem que o caminhão deslize pela areia usando a potência do motor. Lou e May dirigem enquanto Chris se segura na lateral do caminhão, e quando finalmente encontram Owen em seu carro, o empurram em direção a um penhasco, só para Owen mover o carro para longe. Lou avisa Chris que eles também estão prestes a cair, mas Chris não o ouve. Então Lou se amarra junto com May para pular do caminhão logo antes de cair, fazendo Chris também cair. Quando o par olha para cima, eles descobrem que a corda está presa ao carro de Owen, e quando Owen percebe isso, ele decide derrubá-los com ele. O carro sai do penhasco e Owen sorri pensando que venceu, mas felizmente Lou corta a corda bem a tempo, para que ele e May aterrissem em segurança em uma plataforma de rocha. Depois que Owen se choca até a morte, May e Lou o chamam por Chris. Sem sucesso. Nesse momento, May descobre que Lou tem seu caderno e o abre para ver que ele juntou as peças da imagem. Pai e filha se reconciliam com um abraço, mas o momento doce é interrompido por Chris, que estava escalando todo o tempo. Eles o ajudam a subir e outra discussão começa entre Lou e Chris quando ele tenta se aproximar de May. Eles percebem que estão presos lá, então a única maneira de sair é começar a gritar por ajuda. Enquanto isso, a equipe de Lou cerca os navios, roubando o óleo e prende todos os envolvidos. Momentos depois, o trio é resgatado e eles voltam para a vila, onde consertam a bomba juntos e trazem água de volta. A celebração é interrompida pela equipe anunciando que eles têm uma nova missão e Lou convida Chris a se juntar a eles.